eloquência, originalidade, humor, intimidade. Papo de Verve é um podcast sobre conversas que conectam. É sobre conexões com tudo o que nos afeta. Profundidade com leveza nos interessa. Nossos entrevistados são pessoas autênticas, inspiradoras, inteligentes, vibrantes, donos de um brilho próprio contagiante. São gente como a gente, quase sempre anônimos, que surpreendem com sua verve única. Hoje, o Papo de Verve recebe uma mulher que é praticamente sinônimo de pensamento fora da caixa, ou melhor, de cabeça para baixo. Patrícia Cotton é especialista em transformação de negócios, inovação e liderança criativa. Fundadora da consultoria Upside Down Thinking, ela já ajudou empresas e pessoas a virarem o jogo com mais coragem, escuta afiada e uma boa dose de provocação. Com formação em comunicação e na Berlin School of Creative Leadership, Patrícia tem um currículo que inclui entrevistas com CEOs ao redor do mundo, uma temporada em um templo budista na Alemanha e, mais recentemente, a aventura radical de entrar no WhatsApp. Sim, foi um marco. Ela é dessas figuras raras que escapam de qualquer definição pronta, criativa, inteligente e com um senso de humor finíssimo. Hoje, a gente vai conversar sobre como fazer diferença fazendo diferente e como trazer mais consciência, leveza e transformação para a vida. Bem-vinda ao Papo de Verve, Patrícia. Prazer enorme ter você aqui. Espero que a gente tenha uma conversa upside down thinking sobre vários assuntos super interessantes que permeiam a sua vida. E eu queria começar fazendo uma pergunta para que as pessoas te conheçam, né? Queria que você contasse um pouco para a gente do começo. Como é que você se transformou em uma especialista em transformação? Mariana, primeiro, obrigada pela abertura, pelo convite, pela coragem. É um prazer estar aqui. E é também uma responsabilidade, né? Ao escutar a sua apresentação, eu fiquei pensando, não tem nem roupa para isso. Vou tentar fazer jus a essas belas palavras e muito generosas. Eu tenho uma resposta curta e uma longa para essa pergunta. Eu vou começar pela curta, em um X, e depois eu contextualizo. Perfeito. Eu acho que o que me levou a trabalhar e me aprofundar no tema da transformação foi um incômodo profundo. Não é uma resposta fofa, mas é a mais honesta. Eu tive uma vida relativamente tradicional, nascida e criada no Rio, estudei na PUC, morei em Beira-Mar, fiz uma trajetória assim, que era basicamente a esperada no contexto de onde eu vim, né? Então, comecei a trabalhar em empresas tradicionais, que aparentemente tinham uma boa perspectiva de carreira, de crescimento, e aí a cada 2, 3 anos eu entrava no que eu chamo de curva do tédio. Eu sentia que eu já tinha um certo domínio, é muita ambição dizer isso, né? Muita pretensão, mas uma certa familiaridade, digamos assim, com aquele setor, com aquela empresa, com aquele chefe, com aquele terroir, e eu, a partir desse incômodo grande, queria mudar. E mudava, de empresa, de namorado, com muita insatisfação, curiosidade, inquietude. E depois de 10 anos fazendo isso, uma vez eu escutei uma provocação que foi muito marcante, muito determinante para as escolhas que eu fiz a seguir. Uma pessoa me perguntou se eu já tinha parado para pensar que era possível mudar sem mudar nada na minha vida. E eu achei aquilo muito difícil, porque eu associava a mudança a esforço, a iniciativa e a ruptura. A pedir demissão, a terminar o namoro, a mudar de cidade. E eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso? E aí, eu decidi encarar esse desafio de não mudar nada, manter a minha vida como estava e tirar férias da minha vida, para ver de longe o que estava perto. Fui para Berlim, assim como fruto de uma imensa intuição e responsabilidade. Eu não conhecia ninguém na Alemanha, não falava alemão, não tinha nenhum motivo específico para ir para lá. Eu pedi férias, comprei a primeira passagem que eu achei na minha frente e fui. E foi uma obsessão à primeira vista. Foi uma viagem que mudou tudo até hoje, a maneira como eu vejo o trabalho, estar no mundo, e que me transformou, porque é uma cidade fênix, né? É uma cidade que foi cindida, que se reformulou, que foi
berço, né, de liberdade criativa, de evolução científica, de liberdade sexual. Então, Berlim é uma cidade que traz um molde muito interessante para quem quer se transformar. Mas não foi só isso, né? Acho que aquilo foi inspiração. Eu te falei que eu comecei a me especializar no tema da transformação a partir de um incômodo. Eu acho que a inspiração te ajuda a olhar para além do incômodo, né? Então, eu fiquei muito inspirada por aquela experiência, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí o caminho foi se apresentando na medida que eu caminhava. Descobri uma escola de liderança criativa lá, não tinha um centavo guardado, né? O curso custava mais de 50 mil euros, mas eu cismei que eu tinha que dar um jeito de estudar lá. Eu consegui uma bolsa da ordem do impossível, assim, milagrosa. Então. E estudar transformação e liderança criativa em países diferentes me fez perceber o que tinha de universal nesse tema. E os moldes que a gente adota inconscientemente, quando a gente está muito viciado num lugar, numa empresa, numa relação, e em nós mesmos, sobretudo. Então, acho que, em resumo, me especializei em transformação porque eu tinha uma sede que não passava, talvez ela não passe nunca, e eu queria ter repertório e caminhos que me fizessem realmente mudar a peça de teatro. Porque até então era como se eu estivesse falando o mesmo texto, eu mudava peruca, o figurino, mas o texto era o mesmo. Então foi atrás de novos dramas. E quem foi essa pessoa que te provocou? Que deu esse insight? Muda por dentro, né? Muda a perspectiva, sem mudar tudo. Uma psicanalista, obviamente. Eu acho que a psicanálise enfim, tem muitas coisas que eu acho que estão já ultrapassadas, que precisam ser vistas, mas tem uma que é muito interessante, que é não cultivar a ilusão, né? A gente entender a responsabilidade que a gente tem no formatar das nossas narrativas e, portanto, escolhas. Então, eu acho que eu associava, eu projetava, né, no chefe, no setor, no namorado, grande parte dos meus problemas. É muito confortável fazer isso, por incrível que pareça. É um conforto desconfortável, mas tem um masoquismo que as pessoas cultivam sem perceber e que eu fazia isso. E aí foi um convite de cindir, né, com essa muleta existencial e tentar mudar de um outro lugar. E tem uma outra coisa, Mariana, eu acho que quando a gente fala de mudança, em geral, é como se a gente tivesse muita clareza, e do ponto A para o B, né? Eu morava no Rio, estou morando em São Paulo. Só que transformar é um caminho muito mais incerto, misterioso, sinuoso, difícil do que a gestão de mudança tradicional, assim. De transição de carreira, de, enfim, mudança de cidade. É um rolê diferente. Eu acho que a psicanálise foi uma abertura, assim, amarga inicialmente para um nível de autoconsciência que jamais é perdido, né? Você percebe o seu protagonismo involuntariamente, é difícil retroceder nisso. Que bacana. E, Paty, assim, 1000 coisas, né? 1000 curiosidades para te perguntar, mas explorando um pouquinho essa experiência, né? Esse impulso de ir para Berlim, né? Ir lá, tá aberta, permeável a tudo que a cidade tinha para te oferecer. Teve alguma coisa que te deixou amedrontada ou insegura de que você estava fazendo a escolha certa, né? Porque você não tinha um plano estruturado, né? Você se lançou nessa história e foi pagando para ver conforme as coisas foram se desenrolando. Mas olhando hoje, né, fica super bacana. A narrativa é muito interessante, mas eu tô aqui tentando entender se teve alguma coisa que não foi tão bacana, né? Porque acho que é importante a gente ver esse outro lado também, né? Que muitas vezes quando a gente está esperando uma grande mudança, há uma expectativa que vai ser tudo muito melhor do que a gente tem, né? Da onde a gente está partindo. Mas nem sempre é assim. Então eu queria saber se você teve alguma surpresa nesse sentido. Muitas surpresas desagradáveis. Sem dúvida, a narrativa é sempre muito mais sexy do que a realidade. Outro dia um cliente meu ele perguntou onde eu já tinha morado, e aí eu fiz ali, abri meu pergaminho, fiz a lista das cidades, ele falou, ai, que inveja. Eu falei, isso não é tão bom assim, se mudar dá muito trabalho, recomeçar é exaustivo, tem uma solidão imensa nisso, você não devia me invejar, você devia viver e ver como é. Tudo é bom e ruim, né? Ficar no mesmo lugar ou mudar obsessivamente, mas tive muitas surpresas desagradáveis nesse percurso, eu vou citar algumas, os highlights, assim.
Primeiro, é tão óbvio para quem está incomodado com um contexto específico que você precisa mudar, não é que você quer, você precisa mudar, que você acha que as pessoas vão te apoiar automaticamente. Que elas também vão entender que, claro, você precisa mudar, não é? Vão te ajudar nesse caminho. Não é. Então, a primeira surpresa desagradável foi a falta de apoio na minha rede próxima. Família, amigos, todos assim, mas você vai sair da empresa... Quando eu pedi demissão aqui no Brasil, onde eu trabalho, mas você está no auge, está no ápice, o custo de oportunidade é altíssimo, esse tempo não vai voltar. Os meus pais muito preocupados com segurança financeira, porque os pais não querem que você se estrepe, né? Então, eles vão ser conservadores, né? Ainda por cima, porque eles têm um investimento direto nisso, né? Meu pai ficou lá 5 anos pagando a PUC, e aí depois eu falei assim, olha, mudei de ideia, agora eu quero ser pescador em Paraty. É difícil, né? Para quem pagou 5 anos de PUC, né? Eu nunca quis ser pescador em Paraty, eu quis ser coisas até mais arriscadas do que isso, pro terroir de onde eu vinha, mas... então, acho que a primeira surpresa desagradável foi essa, foi me deparar com uma solidão absoluta por uma não validação. Foi bem difícil. A segunda surpresa desagradável é que eu sou filha não só dos meus pais e do Rio de Janeiro, mas de um tempo de pleno emprego, que eu pedia demissão e aí eu não ficava nem um mês sem trabalhar, já tinha outro trabalho melhor, ganhando mais. Eu fiquei 10 anos nessa estrada que era muito fácil entrar na curva do tédio, porque eu tinha um alto nível de preparo, era diligente, esforçada, eu tinha mérito, mas também tinha um contexto muito amigável para que eu tivesse a curva do tédio. E aí... Quando eu fui morar na Alemanha, com visto de imigrante, com autorização para trabalhar, eu comecei a ver que o jogo praticamente ganho de onde eu vinha não existia de todo lá. Inclusive, as coisas que eram muito valorizadas na cultura brasileira, que importa muita coisa da cultura americana, norte-americana ainda, por exemplo, ter um MBA. Quando eu falava lá, eu tenho 2 MBAs, mas por que você foi fazer MBA? Aqui a gente faz doutorado, pós-doutorado de graça, com o governo pagando tudo. Para gastar dinheiro com MBA. Então, assim, tudo que eu achava que era valioso, que ia saltar aos olhos quando eu estava buscando trabalho, não era valioso. Então, eu não tinha validação do contexto de onde eu vinha. Eu cheguei lá, eu valia muito menos. Profissionalmente, meu capital era muito mais baixo do que eu achava. Eu era, na época, uma executiva, uma profissional de comunicação e marketing, morando em Berlim sem falar alemão, que tal? E eu não pensei nisso. Olha que desafio, não pensei nisso. Talvez não dê bom, né? Eu fazendo aula de alemão, assim, com engenheiros, médicos, pessoas de quem a Alemanha precisava, de fato, né? Eu lembro que eu estudei alemão com médico japonês. Eu pensei assim, cara, era o que me consolava, porque eu sei, ele não vai aprender nessa vida alemão. Eu não vou, mas ele também não vai. Mas a professora tinha uma benevolência, porque a Alemanha estava precisando de médicos, né? E um médico japonês é bom para a Alemanha, mas uma comunicadora brasileira que não fala alemão não tem esse valor todo. Então, assim, acho que a segunda surpresa desagradável foi entender que, mudando de contexto, as regras do jogo mudam. Você é vista com novas lentes e não necessariamente elas são favoráveis. E, finalmente, então estou falando da falta de apoio da minha rede, estou falando da falta de apoio da minha nova rede, né, de olhares que me julgavam com razão, as minhas escolhas ingênuas. E teve uma terceira surpresa desagradável. Eu também sou filha de um contexto que me deixou muito autoconfiante. De que não tinha muito limite para, se eu, né, fosse diligente, corresse atrás das coisas, eu iria conseguir, óbvio, era uma questão de tempo. Eu olhava de forma gamificada a minha vida, a própria carreira. Se eu comecei como estagiária, virei assistente, analista, coordenadora, gerente, é claro que eu vou virar CEO, isso é consequência natural da vida, por que não seria? Então eu tinha essa visão, assim, de videogame, achando que... Sabe, etapas cumpridas. Eu não sei se você sabe por que videogame vicia, porque o esforço e a recompensa são proporcionais. Então você não sai daquela roda de hamster, né? E fiquei aqui pensando em pornografia, também deve seguir a mesma lógica, mas enfim. Então, aquilo vicia. Então, eu tinha essa lógica gamificada da minha própria vida, e acho que a surpresa mais desagradável, com a qual eu me deparo, de vez em quando, de novo, é a autodúvida. A autodúvida é o pior inimigo no processo de transformação. É pior do que a falta de aplauso, a falta de validação, porque... Para isso, você pode até mentir, né? Você fala para os amigos, então, agora eu vou ser pescador em Paraty.
Então, assim, jura? Mas que loucura, mas você é executiva, ganha bônus, vai morar em Paraty pescando. Ah, eu sempre quis fazer isso, eu não sabia. Você pode mentir pro outro, né? Se eu for um bom ator, uma boa atriz, mas para você, não. Então, acho que essa foi a surpresa mais desagradável. Eu passei, só sintetizando, né, as fases principais desse processo de transformação, do incômodo mobilizador para uma autodúvida insuportável, que é uma voz muito alta. Olha. E eu só consegui sair dela quando eu lembrei do incômodo que era maior. Então, assim, lembrar por que eu tinha aberto mão de certas coisas, tomado certas decisões, feito certas rupturas, me apaziguava para percorrer o novo. Então, tem um período de confusão antes da renovação se apresentar. E essa confusão íntima, eu acho, a mais difícil. Mas é que também traz expansão, né, Paty? Porque daí você, acho que entra em contato com outras camadas. A partir dessa dúvida, quando você se coloca em xeque, você também tem a possibilidade de se conhecer de um outro lugar. Eu acho, assim, Mas quem disse que eu gostei disso? Ah, você não gostou? Não, você seguiu querendo mudar, mas não eu estava segui gostando. muito apegada a um personagem que eu inventei, que os outros acreditaram, de alguém que era forte, que era imbatível, toda poderosa, Mulher Maravilha. Então, de repente, virar frágil, cheia de dúvidas, insegura, vulnerável, foi ruim, não é bom, não. Eu detesto essa pregação de vamos ser vulneráveis. Gente, ninguém quer ser vulnerável, é difícil, é necessário, né? Eu só me sentia humilhada porque me faltava humildade, não tenho a menor dúvida disso. Mas isso não é bom, sabe? Não é bom. Não é bom? Pra mim, não. Tem nada bom aí? Upside Down Thinking em ação. Olha, sim. O que a René Brown acho que numa segunda camada. Não, a Brené Brown, eu tô até gostando que ela tá bem irritada com o mau uso da palavra vulnerabilidade. Não sei se você tá sabendo disso. Não tô sabendo, isso ótimo. Para quem não sabe, que nos escuta, né? Brené Brown foi a TED Speaker mais assistida da história. Não sei se alguém já bateu o recorde depois dela, né? Então ela tornou o tema da pesquisa dela, que era vergonha, numa fala interessantésima sobre vulnerabilidade. Sim. Que ficou super pop, e aí as pessoas começaram a fazer treinamento para os líderes se mostrarem vulneráveis e tal. E ela, outro dia, deu uma entrevista bem irritada com o mau uso e o abuso da pesquisa dela sobre vulnerabilidade, porque ela falou que estava artificial, que as pessoas usaram isso como um pseudo-capital. Ah, então agora eu vou me vulnerabilizar com a minha equipe de forma planejada, meio cínica, sabe? Então acho que é isso que eu estou tentando combater aqui. É claro que enxergar outras camadas, no fundo, é bom. Só que é ruim, mas é bom, dando uma de Tom Jobim. Ou é bom, mas é ruim. Perfeito. Mas, Paty, você, pelo que você está contando para gente, depois desse período de autodúvida, você, né, lembrava do desconforto de onde você estava vindo e conseguia ir para um outro lugar, um terceiro lugar, né? Saiu do ponto de partida, se encantou e também teve tropeços, teve clímax em algum momento, né, de euforia e outros de socorro, o que eu estou fazendo aqui, mas passando essas ondas todas, vinha uma calmaria que fazia sentido, eu imagino. Tem uma etapa, se você me permite, que é anterior à mobilização. O processo de transformação começa numa dormência. Começa na negação de que você precisa se transformar. Olha. Então, isso já faz parte do processo de transformação, né? Quando as pessoas falam assim, não, do nada fui demitido, do nada saiu de casa. Não, do nada você percebeu que alguma coisa já tinha acabado, que estava se mexendo, que você não quis ver. Então, antes de você sacar com clareza que tem um incômodo, que tem um convite para fazer diferente, tem esse período de dormência que pode durar a vida toda. Né? Que são os negacionistas, são os nostálgicos profissionais. As pessoas né? anestesiadas. O mundo era tão melhor. Né? O mundo na minha época, na minha infância, na minha adolescência. Eu adoro fazer isso. Adoro. Adoro me mal comparar com os adolescentes contemporâneos. Como eu fui uma adolescente saudável, fora do quarto, saía cheia de vida. Hoje em dia, os adolescentes mentem para não sair de casa. Eu mentia para sair de casa, loucamente. Então, eu adoro me comparar com essa nostalgia que, na verdade, é uma miopia. Né? Então, eu acho que antes da gente se mobilizar para pensar diferente, para se conectar com o espírito daquele tempo, a gente fica meio dormente, em negação, de que tem coisas interessantes, mais interessantes que você está vivendo acontecendo. Tem esse período
de se mexer e depois cair na autodúvida, Uhum. buscar o aplauso sem sucesso, no meu caso, Uhum. quando as coisas não estão maduras. E uma segunda coisa que veio, assim, depois da mobilização e de superar a autodúvida, foi perceber que a gente também vê transformação de uma maneira hiperbólica, superlativa. Uhum. Porque a gente também só vê o final da história, né? Uhum. Você encontra alguém assim, nossa, tá tão diferente. Você vê o Aconteceu. resultado, a fotografia final, meio Uhum. antes e depois. A gente é meio viciado, Sim. né? No antes e depois. Uhum. E eu fui percebendo que o depois, por vezes, é também uma armadilha, assim como é a negação. Porque ele é cheio de idealização, ele é cheio de fantasias de que no futuro, quando eu emagrecer, quando eu encontrar o príncipe encantado, quando eu for morar em Berlim, quando eu tiver o meu negócio, né, os sinos vão tocar e a vida vai ser linda. Então, eu aprendi, por incrível que pareça, você falou de Upside Down Thinking, né, a pensar pequeno. A coragem de mudar me levou a ver o valor do pequeno. Uhum. Afinal, o longo prazo é feito pela a soma do curto prazo, das pequenas escolhas, né, do dia a dia. Então, foi uma grande inversão. Para sempre é feito de agoras. Exato. Já dizia Emily Dickinson. Mas é bem interessante isso, né? De você tirar essa lente do uau, né? Você realmente, como você está colocando aí, antes e depois. Como é que você chegou aqui, assim, incrível? E aí, obviamente, você também está nessa narrativa de querer dar esse retorno para o outro, né? Realmente foi incrível, foi o máximo, e fica todo mundo olhando só a chegada e não o trajeto, né? Bacana. Bom, Paty, conta um pouco, então, assim, teve esse momento, Berlim, mas eu sei que ele não foi o único, né? Tem várias outras histórias interessantes como essa, que você... Eu que sou sua amiga há um tempo, fico imaginando que você tem chamados, como você estava narrando, né? Assim, não sei porquê, Berlim, vou para lá, não falava alemão, não conhecia ninguém lá, mas foi um chamado. E eu acho que eu já testemunhei alguns outros chamados. Mas conta pra gente como foi essa sua trajetória quando você resolve... Eu imagino que foi depois de Berlim, se eu não me engano, a história dos CEOs que você foi entrevistar. Como é que você conecta isso? Sai de Berlim e em algum momento está viajando com a missão de entrevistar vários CEOs, com uma pesquisa em curso. O que você tem para contar? Tiveram várias Berlins, né? Várias fases de Berlim. Eu acho que eu me apaixonei pela cidade. Eu tive obsessão à primeira vista, né? Eu tive dates com Berlim, eu namorei Berlim, eu casei com Berlim e me divorciei de Berlim. Uau! E me reencontrei recentemente com Berlim. Então, acho que Berlim é um molde nessa trajetória de transformação. Acho que foi uma cidade que trouxe repertório, inspiração e caminhos de transpiração para eu construir o novo e consolidá-lo. Então, o início foi em 2010, quando eu fiz essa viagem de férias, deixando a minha vida como estava, por sugestão da psicanalista. Ela não sugeriu viagem de férias. Isso aí foi meu chamado que me levou de férias para Berlim. Quando eu estive lá, eu descobri que tinha uma escola de liderança criativa. Um ano depois, eu consegui essa bolsa milagrosa e fui estudar lá. Eu mantive meu trabalho aqui no Brasil, então eu ia estudar, fazia os módulos nas férias, eu tinha uma vida dupla. Aliás, eu não recomendo vida dupla para ninguém. Você não me perguntou isso, mas assim, dá muito trabalho ter vida dupla. Eu não sabia que tinha acontecido assim. Eu fiquei com uma vida dupla com um pé em cada canoa. Olha que interessante. Então eu fiquei 1 ano e meio trabalhando como executiva no Brasil e indo estudar, porque essa escola era baseada na Alemanha, mas tinha módulos em Tóquio, Nova York, Califórnia e Xangai. E 3 módulos em Berlim. Então era uma loucura, porque eu achava que ser uma boa profissional era ser acessível, né, ser comprometida era trabalhar duro, e lá eu precisava me dedicar, então eu fiquei com essa vida dupla pesadésima, obviamente, com cortisol nas alturas, com nível de responsabilidade e de pressão altíssimo, com estudos e com trabalho, e é uma época da vida, né, quando você tem menos de 30 anos, que é fácil tratar o corpo como um carro alugado. Então, eu ainda hoje trato meu corpo como um carro alugado, não deveria. Não faça isso. Não deveria, mas assim, eu tratava mais ainda. E o corpo não me cobrava nada. Hoje em dia a gente tem umas DRs pesadas. Naquela época, não.
E aí, me perdi até. Entrei em carro, Não, não vou tava voltar na nunca jornada mais. dupla, que era Tá, difícil, isso. né, comprometida Isso. e exausta, Tá, provavelmente. e depois de um ano e meio desse rolê, eu precisava escrever uma tese de mestrado no formato alemão, sem falar alemão, Uhum. para me formar. E aí, a empresa onde eu trabalhava no Brasil falou que ia fazer um novo turnaround. Eu estava trabalhando lá loucamente para consolidar um caminho, uma cultura. Decidiram que ia mudar tudo, nova liderança, mudar balizas de tudo. Uhum. E estavam contando com minha ajuda para esse turnaround. Eu falei, não, quem vai turnaround sou eu, sou Joe. Não tem como, eu escrevi uma tese com integridade, Sim. né? Na época não tinha GPT, senão até teria pensado nisso, acho que não. E responsavelmente atuar como Sim. executiva num momento tão crítico, tão difícil e tão transformador. E aí eu pedi demissão, preparei a minha sucessão, né? Formei uma equipe que me tornei obsoleta, né? Obsolescência programada que tem com geladeiras, também tem com pessoas. Eu fiz isso comigo, funcionou. Que ótimo. Marquei a data que eu ia parar de funcionar e fiz a transição. E aí me joguei na tese, no mundo e nos meus sonhos idealizados de ter tempo para viver a minha criatividade na máxima potência. Então, como eu pedi demissão, eu tinha economias na época, porque eu só trabalhava e estudava, né? Eu não gastava com nada, né? Eu tinha um patrocínio da empresa para estudar, então eu tinha uma grana guardada de uma vida toda trabalhando, sem parar. E aí, de repente, eu estava sem trabalho, com dinheiro, com muita criatividade, com muita vida envivida, e precisando escrever uma tese. Então, eu decidi que a tese ia ter que ser muito legal, muito interessante e muito íntima. Eu não estava afim de fazer uma tese acadêmica protocolar para ganhar estrelinha na apresentação do TCC. Não era isso. Eu queria que a tese fosse um projeto de vida. E assim foi. Então, eu fiz 3 coisas, basicamente. A primeira era mais óbvia, da qual não podia fugir, que era pesquisar para a tese, né? Então, ler o máximo de livros que eu podia dentro daquele frame de tempo sobre transformação de negócios, gestão de mudança. Então, li muita literatura tradicional, ou livros best-sellers falando sobre isso, tipo Tipping Point, do Malcolm Gladwell. Então, assim, fiz o correto, né? Fiz as coisas corretamente em parte. E aí eu fiz 2 coisas que não estavam prescritas, previstas, mas que me interessavam muito. Que era olhar o tema da transformação com uma lente holística, porque eu sentia falta disso nas empresas. Sim. Achava que era tudo muito planilhado, tudo muito foco na missão business plan, com pouco espaço para intuição, para emoção, para arte. E eu quis olhar para outras ferramentas que não estavam na academia, mas que podiam injetar interessância no mundo dos negócios. Então, eu fui estudar o I Ching, que é um oráculo com mais de 5.000 anos, que eu descobri quando eu fui para Shanghai estudar negócios, e que ainda é presente nos conselhos das empresas chinesas, até hoje, pouca gente sabe disso. Eu fui estudar os 12 passos do AA, porque eu entendi que era uma metodologia de mudança poderosíssima que funcionava em todas as culturas. Então, eu tinha certeza, tem uma coisa para aprender aqui. Se isso funciona em tudo quanto é país, para pessoas com backgrounds tão diferentes, tem alguma coisa de universal aqui, né? Que precisa ser escutado. E a terceira coisa foi fazer um autoexperimento de mudança. Então, durante 1 ano, eu fiz tudo ao contrário. Essa foi a seta para o trabalho que eu tenho até hoje. Então, eu tinha um BlackBerry, eu era super acessível, vivia com a agenda cheia. Por 1 ano, eu fiquei sem celular, eu não tinha agenda cheia, eu tinha espaço para ouvir minha intuição e ver para onde eu deveria ir e por quê. E fui fluindo, e aí isso me levou a morar um tempo num templo budista no interior da Alemanha, de uma maneira totalmente inusitada, o motivo pelo qual fui parar lá, não estava previsto. Quando eu pedi demissão, assim, vou escrever minha tese, já sei, vou para um templo budista no interior da Alemanha. Não. O fato de Teve um chamado. de ter tempo, alguma grana guardada e ser muito irresponsável e ingênua, fez com que eu ouvisse esses chamados sem edição. Então, foram essas 3 coisas que eu fiz que me levaram também a reformular minha relação com Berlim. Então, eu aluguei um apartamento em Berlim, passei tempo lá, porque eu sempre ia estudar, né? Eu fui como turista a primeira vez, fiquei 2 semanas, e depois eu ia com uma missão muito clara, que era estudar o tempo todo. Então, eu aluguei um apartamento, aí o date foi virando namoro, fui me espalhando em Berlim, fui conhecendo um outro personagem que existia em mim, que eu não conhecia antes. Os CEPs são moldes interessantes de transformação. Você integrou
alguma coisa dessa Berlim que você tenha com você até hoje? Muita coisa. Muita coisa? Muita coisa. Um exemplo. Eu tenho uma tendência narcisista de me achar mais carioca que brasileira. Eu acho que o Rio não é Brasil, o Rio é o Rio. Eu vejo Berlim, eu projeto esse narcisismo em Berlim também. Eu acho Berlim que Berlim é uma coisa, não é Alemanha é Alemanha. outra. Não é a mesma coisa estudar em Düsseldorf, Hamburgo, Munique. Berlim é Berlim. Então, eu acho que Berlim tem um mix de coisas, como o Rio tem também, mas lá é muito específico, que é uma cidade machucadíssima, que não tem medo de mostrar suas fraturas. A cidade toda te mostra de onde ela veio. A cidade inteira com remendos, band-aids de aqui viveu tal pessoa que foi levada para Auschwitz e perdeu a vida. Aqui caiu tal bomba que destruiu todo esse quarteirão. A cidade inteira é um museu vivo da história, do que viemos, que não devemos esquecer. Eu lembro que quando eu estava vivendo essa autodúvida, com muito peso no coração, com muita solidão, eu me deparei com um cartaz em Berlim, né? Não era um pôster, era um pôster. Não, um pôster, um cartaz afixado na parede, físico, que dizia assim, se você cair, eu estarei lá para você, assinado Chão. Uau. Eu achei aquilo tão reconfortante, pensar que do chão não passa, do chão eu tenho a visão maior para os astros, para o cosmos, né? Uma visão muito mais ampla do que quando eu estou olhando para a minha micro-realidade. Então, acho que Berlim me ensinou a não temer o chão, até gostar do chão. Isso não é masoquismo, não. É ver valor no chão que me sustenta. Eu nunca esqueci disso. É uma cidade dura, dura pela história que ela tem, dura porque, por mais que Berlim, na minha visão, seja apartada da Alemanha, tem um quê de Alemanha ali, né? Na ordem, nas regras. Eu, segundo vozes da minha cabeça, acho que a Alemanha tem 4 P's que moldam a cultura, né? Que é planejamento, pontualidade, pontualidade, perseverança, persistência. E tem uma quarta que eu esqueci, depois eu vou lembrar. Então, assim, é um molde rígido, né? Para quem vem de uma cultura brasileira, latina, solar, carioca. Então, eu acho que eu aprendi a ver muito valor na estrutura. Eu achava a disciplina uma camisa de força e eu entendi que disciplina nada mais é do que o zelo pela intenção inicial. Quem me ensinou isso foi Berlim. Que legal. Eu comecei a ver valor em pensar no longo prazo, longuíssimo prazo. Comecei a achar bonita essa aridez do trauma. Do trauma. A gente é melhor quando a gente elabora o trauma, não esquece dele e diz sim para ele. Né? A gente vive numa cultura, eu acho, aqui no Brasil, que é anti-trauma. Sim. Né? A gente tem uma melancolia recalcada, porque tudo tem que ser alegre, legal o tempo todo, enfim. Sabemos disso. Então, acho que foram montes, assim, inesquecíveis. E uma última coisa, vou falar uma coisa horrível agora para um podcast de moda, né? De uma marca de moda. De vida, de conversa. Que eu adoro, de vida, de conversa, uma coisa horrorosa, assim. Eu aprendi a não ter medo de ser mal vestida em Berlim. Olha, que interessante. Porque... Por quê, Patrícia? Porque, eu vou falar uma coisa agora pior ainda. Quando tinha um homem bonito na minha direção, eu nunca sabia se era um hipster para pedir meu telefone ou um mendigo para me pedir dinheiro. Que tinham muitos moradores de rua adictos de droga, né? Que pediam dinheiro. Eu nunca sabia, porque eram igualmente mal vestidos. Se você entra num clima de super arrumada numa boate, você é barrado. O segurança te olha com maus olhos. Quanto mais de pijama, velho rasgado, encardido você for, melhor. Então, eu achei isso incrível, porque a gente é de uma cultura, principalmente para mulheres, que prega ou que cobra uma asepsia, né? Tem que estar com as unhas feitas, eu não posso estar com frizz no cabelo. E lá era sujinho o tempo inteiro. Eu não gosto de sujeira, mas assim, era uma estética... Despojada, desconstruída. Blasé com a aparência. E eu, hoje em dia, moro em São Paulo e eu fico ressentido o tempo inteiro com isso. Porque eu vou no supermercado, eu vejo a caixa toda maquiada, com o cabelo bem cuidado, com uma roupa stylish. Eu tô sempre pensando, eu devia me esforçar mais aqui. O tempo inteiro essa cidade joga na minha cara, me dá umas bofetadas do quão preguiçosa eu sou em pensar nesse assunto. Em Berlim, todo mundo é preguiçoso quanto a isso. Então foi uma outra coisa que me influenciou, assim, não ter medo de ser mal vestida, achar isso sexy. Sempre tem camadas novas para descobrir, Patrícia, muito bom. Mas, minha amiga, me conta uma coisa. Eu sei que nessa sua trajetória, né, você
criou a sua consultoria Upside Down Thinking, e você ajuda empresas e pessoas, e você tem vários produtos, eu vou chamar, né? Maneiras de chegar até essas pessoas, seja em formato de palestra, workshop, enfim, qualquer que seja a demanda. E eu também sei que, ao longo desse trabalho, você se apaixonou por um outro tema, que foi originalidade. E que tem um tempo que você anda às voltas com esse tema. Sei que você fez um curso, né, na Descola sobre esse tema, e tem outras coisas que estão rolando nesse front. Conta pra gente um pouquinho por que originalidade, né? Como é que esse tema esse chamado chegou para você, como é que você mergulhou e o que você está trazendo a partir desse teu mergulho? Ótimo caminho esse do chamado, porque eu acho que foi o mesmo de quando eu fui para Berlim. Foi um incômodo mobilizador. Eu percebi, depois de 10 anos com Upside Down Thinking, que foi uma estrada pavimentada com transpiração, com inspiração, com diligência, de forma orgânica, de forma insistente, de forma romântica. Foi se construindo, se consolidando. E sem perceber, estava falando da fase da dormência antes do incômodo mobilizador, sem perceber, eu acho que eu virei uma caricatura de mim mesma. E eu escutei esse feedback de você uma vez. E eu nunca esqueci. Deus. E eu estou usando isso agora como embalagem para falar da originalidade, porque é um processo inconsciente. A gente faz apostas, elas nos custam alto. A gente paga os pedágios por elas. E claro que a gente quer que elas deem certo. E a gente se apega a elas, insiste nelas. Né? E o Upside Down Thinking deu certo, mas ele não é quem eu sou. Eu acho que eu fiquei muito simbiótica com o trabalho que eu desenvolvi, porque foi fruto de um processo sincero de vida que me levou a ter esse trabalho, né? Oferecer Upside Down Thinking para sistemas cansados, porque eu era um sistema cansado, né? Então, levar isso de forma sempre inédita, sempre uma estreia, sempre um susto para mim e para o cliente. Por isso que o meu trabalho, ele vive da recompra, porque nunca é o mesmo, né? Eu me reinvento sempre, dá muito trabalho. E eu acho que isso que sempre torna... customizado, né? Sempre não customizado, é um produto de prateleira. Não tem produto de prateleira. Depois de 10 anos fazendo isso, nunca uma palestra foi igual a outra, o que não significa que uma é melhor que a outra. Tem trágicas palestras que no bom, meu currículo. O repertório tem de tudo. Tem entregas, assim, horrorosas, mas a intenção é sempre fazer diferente do que o senso comum esperaria, para tentar ampliar a consciência e levar para um estado mais criativo e pragmático também. Bom, então acho que tendo feito isso por muitos anos, eu estava numa certa repetição dormente. Eu entrei numa crise existencial, assim, de fazer 40 anos, achei pesadíssimo. Eu não me recuperei até hoje de ter feito 40 anos. Eu falo meus pêsames para alguém que faz 40 anos, eu acho que é a idade mais difícil, é a mais transformadora, mágica, com muitos chamados que você não está a fim de ouvir necessariamente, mas que tem que ouvir, tipo tratar o corpo como um carro alugado, né? O corpo avisa, não quero mais, ele tem uma DR com você forçada, se você não tivesse escuta. Então, acho que nessa fase de crise existencial macro, sistêmica, eu comecei a olhar o meu trabalho também como algo que estava se repetindo. Eu lembro muito do Stefan Zagmaster, não sei se você conhece, ele é um designer austríaco, que o cara era do interior da Áustria, uma família super simples, tradicional, e foi para Nova York e ficou muito, muito famoso, fazendo capas de discos dos Rolling Stones, assim, astros do rock. Ele virou um super designer, ele começou a ser contratado por toda a indústria do rock, e aí esse sucesso levou ele à repetição. O Stefano olhou, assim, uma embalagem de perfume que ele tinha feito igual uma capa de disco. Ele falou, tem alguma coisa errada comigo. Não posso nem culpar o cliente, né? Então, eu tinha muito medo. O Stefano fez uma palestra na minha formatura da Berlin School. Eu nunca esqueci daquilo, né? Do perigo da repetição inconsciente até para pessoas muito criativas e disruptivas. Então, olha, que interessante eu fiquei com muito medo de fazer uma palestra igual a outra, ou de me repetir no tema, ou de requentar, ou de estar míope em relação às novas possibilidades, até do meu espírito do tempo pessoal, né, do meu novo momento de vida. E aí, numa conversa com um parceiro meu de cursos online, eu tinha alguns conteúdos nessa plataforma da escola, né, o André Tanese
meu parceiro criativo nesse projeto de originalidade, a gente estava batendo um papo sobre isso, assim, sobre momento de vida, carreira, o negócio da Escolhe o Meu Negócio. E a gente incluiu uma aba, uma camada de pensar no momento do mundo. Quando a gente olha em volta, Mariana, o mundo virou essa repetição da capa de perfume igual à capa de rock. Não foi só o Stefan Zagmaster, a capa do disco de rock. O mundo está com a criatividade algoritmizada. Pessoas, negócios viraram cópias pioradas delas mesmas sem perceber. Repetidores do que o algoritmo espera. Com muito medo ou alergia de ser cancelado, de errar, de não ter seguidor, de não engajar. A gente está no mundo do curta, compartilhe, comente. E isso coloca a nossa criatividade criativa... No pé. Nossa criatividade criativa, nossa coragem criativa para baixo do asfalto. Sim. Então, nessa conversa, não era psicanalista, o André, mas teve o mesmo papel, assim, foi uma conversa revelação, que a gente concluiu que a gente não queria gravar mais um curso juntos para uma plataforma online, a gente queria ter papéis originais, como profissionais e na nossa parceria. Então, a gente fez esse acordo e a gente está até hoje, quase 2 anos depois, seguindo à risca esse acordo de papéis originais. Então, a gente fez uma pesquisa sobre o tema, a gente decidiu não gravar o curso imediatamente, a gente considerou fazer uma série audiovisual sobre originalidade, escrever um livro sobre pensamento original, se testar em outras coisas. E assim tem sido, a gente não conseguiu fugir, escapar de fazer o curso, mas foi a base... de uma pesquisa que ficou até bem mais interessante do que o curso. O curso foi o ponto de partida, ele não foi o destino final, como era nas nossas parcerias anteriores. E a gente foi se descobrindo em outros papéis, eu descobri que ele é ótimo editor, ele descobriu, e eu também descobri a partir do olhar dele, que eu sou uma ótima comercial, eu sempre achei cafona vender, eu associo, né, me promover a autocafetinagem de 5ª categoria, julgo quem se vende demais, acho uma coisa de 5ª, e é uma miopia que eu tenho, um julgamento infantil. Eu descobri que é super divertido vender o que você acredita. Como eu pude criar um trabalho realmente original, que não estava simbiótico comigo, como Upside Down Thinking, eu percebi o quanto eu estava me limitando sem perceber. Meu trabalho era muito solitário, e agora ter um parceiro criativo, com quem eu tomo decisões juntos, podia ser uma coisa que me sufocasse, mas é o contrário. Eu fico muito melhor, porque eu tenho uma troca de qualidade com alguém que não me compra o tempo todo, né? Que me questiona, que me desloca das minhas certezas. Então, processo original nos levou a um pensamento original e nos levou a olhar o tema da originalidade com uma lupa que eu acho urgente e premente para os tempos atuais. Me conte mais. O que tem de tão interessante na originalidade? Como é que a originalidade pode nos ajudar em tempos anêmicos? Eu acho que o primeiro caminho para olhar a originalidade é entender que a gente é original e não é ao mesmo tempo. Isso que é muito interessante. Eu não posso reproduzir sua voz, seu DNA, sua história de vida. Ela é peculiar e singular sua. Então, nosso ponto de partida é de uma singularidade radical. Até a inteligência artificial estremecer essa premissa, né? Que isso também é uma questão hoje complicada, né? Você vê vozes sendo simuladas, imagens sendo simuladas. Acho que nunca foi tão urgente ser original. E tão difícil, porque parece que você tem uma armadilha para todo lado. Eu vi uma entrevista do Drauzio Varela essa semana, e ele é um ativista da saúde, e me contou através do Roda Viva, né? Me contou louco. Todo mundo. Contou a todos nós que ele é muito copiado por inteligência artificial para vender coisas. Eles têm uma máfia para vender, sei lá, não chega como de vender cigarro, mas vender tipo remédio que ele jamais recomendaria. E então isso já existe, foi de forma recorrente. Perguntaram para ele se ele checava como é que estava tipo a reputação dele digital, os comentários das pessoas. Eu achei a resposta dele muito interessante. Ele falou assim: olha, eu tenho tanta coisa importante para fazer, eu tenho tantas mensagens que eu acho úteis, urgentes, e eu vou focar nisso. Eu não vou focar no que eu não controlo. Então, acho que inteligência artificial talvez saia do nosso controle, provavelmente sairá. Então, provavelmente a gente vai poder ser reproduzido aqui por avatares muito em breve. Editando a nossa fala. Mas
a inteligência artificial nunca vai ser o Drauzio Varela, né? Ou a Mariana. Então, é uma espécie de fake news que a gente naturaliza e se ilude achando que é uma cópia perfeita. É só uma cópia, né? Mas voltando, então, o paradoxo da originalidade é que a gente é, ao mesmo tempo, fruto de uma singularidade radical, que não pode ser copiada nem por IA, né? IA, ela dá a fantasia de que ela está copiando, mas é uma cópia, né? Ela não é outra Mariana. É uma versão copiada. E, por outro lado, ao mesmo tempo que você tem uma originalidade inquestionável, irrefutável, inviolável, você também não pode ser original em muitas coisas, porque você é filha desse tempo, assim como eu. Você é filha da pandemia, da revolução digital, dos podcasts. De Brasília, né? Exatamente. Então, tem muitas coisas que te são dadas, que você não pode mudar, que te influenciam. E aí, o caminho da nossa pesquisa é entender que originalidade tal qual a gente sugere que seja investigado é a margem de manobra entre o que está dado, entre o que você não controla. Então, há uma escolha interessante nessa fenda, nessa fresta. E para essa escolha ser realizada com consciência, a gente mapeou primeiro quase 30 dimensões da originalidade. Nossa, mas assim como inovação é um termo que a gente usa para tudo hoje em dia, né? Para qualquer coisa, inovação pode ser tudo e aí não é nada quando é tudo, né? Você está falando de que tipo de inovação? Com pessoas, processos? Inovar na Alemanha é uma coisa, no Brasil é outra, no Japão é outra, mas a gente usa a mesma palavra. Então a gente quis fugir um pouco de uma panaceia da originalidade, a gente não queria receita de bolo, a gente queria garantir que a singularidade radical tivesse aplicada nessas dimensões. Então a gente primeiro mapeou quase 30, 20 muitas, até chegarmos nas 5 que a gente acha que são os contornos mais acurados do que é ser original. Como pessoa, como empresa, como negócio, como cidade. A gente pode pensar na Verve, pode pensar em Berlim, pode pensar no Rio, em Brasília. Então, essas 5 dimensões são autenticidade, pioneirismo, criatividade, simplicidade e coragem. Não significa que você, como pessoa, como marca, precise ter essas 5 dimensões o tempo todo muito vocais. Não. Se trata de entender qual é a sua margem de manobra nessas 5 dimensões. Você tem muita coragem, mas você não é tão pioneira? Ou você tem muita criatividade, mas baixa simplicidade? Eu vou te dar um exemplo bem interessante aqui no Brasil. A gente foi estudar o caso do Pix. O Pix surgiu sendo criado por economistas jovens do Banco Central, que surgiu na época da ditadura, que era uma caixa preta, que tem um papel regulador, formal, careta, conservador. E aí, antes da pandemia, os bancos centrais do mundo todo estavam falando que o dinheiro precisava ser digital, por vários motivos, porque dinheiro físico custa caro, é inseguro, é ambientalmente correto, tudo de errado com dinheiro físico, não cabe mais nesse mundo que a gente vive. E aí, os economistas jovens escutando isso, falando, gente, tem que fazer isso, e falando com os bancos, e os bancos lixando a unha. Assim, tipo, não é comigo. E aí, eles concluíram, nós temos que fazer, se a gente não fizer aqui, ninguém vai fazer. Então, o projeto do Pix surge a partir desse incômodo mobilizador, de perceber, cara, o mundo vai seguir esse caminho, o Brasil não vai, a gente precisa fazer, mas ninguém quer fazer. Não, mas a gente quer, então vamos fazer. E conseguiram, com um nível altíssimo de pioneirismo, de coragem e de criatividade, lançar um produto, um nome, uma marca, feito por economistas, tudo dentro de casa, caseiramente, dialogando com a sociedade civil inteira. Então, isso mostra muito, eu vou chegar na segunda parte da originalidade, o que da nossa brasilidade está aportado nisso. Porque dificilmente um economista da Alemanha, no Banco Central alemão, diz, então vamos fazer nós, vamos quebrar regras, derrubar paredes, e se der errado, dane-se, né? Então, assim, junto com essas 5 dimensões, então quando a gente pensa no Pix, na história do Pix, que é um caso de inovação brasileiro, interessantésimo, num ambiente, num terroir avesso a transformações, assim, a mudança, a criatividade, né? Que existe a partir de uma solidez, de uma sobriedade, conseguiu fazer uma coisa acessível que virou, né, um nome difundido rapidamente, adotado por brasileiros em sua maioria. Então, junto com essas 5 dimensões da originalidade, que pode ser aplicado em qualquer cultura, empresa, CEP, a gente identificou dimensões da originalidade brasileira, criando uma espécie de matriz. Olha que então, legal. Junto com a autenticidade, pioneirismo, criatividade, simplicidade, coragem, tem dimensões da nossa originalidade, especificamente,
que mexem nessa equação e que tornam isso diferente. Nosso senso de improviso, de imprevisto, de conexão, de hospitalidade, de otimismo crônico. Então, foi muito interessante ver o quanto de originalidade a gente carrega sem perceber. A gente toma como certo, a gente não usa isso como combustível para promover transformações criativas e efetivas e afetivas, né, que é fundamental aqui no Brasil, que tem afetividade. Então, eu acho que o resumo, Mariana, é que eu fui desse incômodo mobilizador em que eu estava virando uma caricatura de mim mesma de novo, para um caminho novo que surgiu, encontrando, dessa vez, companhia no incômodo mobilizador, e repertório e contorno para um tema que eu acho que é íntimo e universal ao mesmo tempo. Que incrível, Paty, muito bacana. E o que você espera, então, fazer a partir deste marco, né? Acho que nesse momento você está super investida na originalidade e você imagina que a originalidade vai ser mais uma ferramenta dentro do seu cinto de utilidades ou não? Ela vai te atravessar de outra forma? Ela vai ser mais do que simplesmente um conteúdo que você investigou e trouxe frescor, né, ao apresentá-lo para quem quer que, enfim, deseje ter contato. Como é que é isso para você hoje e olhando para frente? O que você espera da Patrícia, da originalidade? Veja que interessante, ao te escutar, eu fiquei com muita vontade de olhar para cima, para pensar na resposta. E eu lembrei que meu pai me deu um feedback recentemente, que eu olho muito para cima quando eu dou entrevista, que parece que eu estou colando no teto. E a minha resposta, é o chamado, e a minha resposta para você tem a ver com isso, é a autoaceitação que eu espero dessa trajetória, em síntese. Claro que eu gostaria que isso também desse filhotes, né, virassem projetos em várias áreas, e posso te falar dos projetos se achar que cabe, mas eu acho que a base do olhar sobre originalidade é autocompreensão e autoaceitação. Então, eu já estava meditando aqui, vou fechar os olhos, vou olhar para dentro, para olhar para cima, mas é o meu jeito original de pensar, talvez a sessão da glândula pineal na minha fantasia, né, o terceiro olho, sei lá, meu pai acha que parece um cartaz colado no teto, que é uma cola, tudo bem. Então, eu acho que a originalidade é um lugar, ser original, é um lugar de solidão, é um lugar assumidamente deslocado. De risco. E eu acho que talvez ele seja o remédio, a medicina que eu não encontrei quando eu comecei a fazer o meu processo pessoal de transformação, porque eu não tinha validação do meu entorno, porque eu entrei num lugar de autodúvida feroz, que eu revisito de vez em quando. Então, eu acho que eu ter ganhado vocabulário, entendimento do valor que a originalidade tem para as vidas, carreiras, empresas, países, no mundo que está anêmico disso, me trouxe mais tranquilidade. Para lidar com a autodúvida e leveza. Bacana. Paty, eu acho que, assim, queria continuar aqui conversando sobre várias outras coisas, mas como temos um tempo, eu queria te pedir que você desse dicas para quem está nos ouvindo e que de alguma forma se conectou com estes temas, né, de transformação, de inovação, de originalidade, mas não sabe como começar, como se movimentar dentro dessa estrada. O que você, qual é o manual, assim, para as pessoas poderem, como se fosse um mapa, navegarem por essa seara com mais tranquilidade, com mais inteireza, com mais, acho até assertividade. O que você diria? Eu acho que nesse mapa eu entenderia que não há um manual que funcione para todo mundo. Acho que esse é o ponto de partida. Eu tenho um almanaque de coisas que eu fiz que deram muito errado, que deram muito certo, que me transformaram, que me deslocaram, que podia ser totalmente inútil para você. Então, eu acho que para transitar me testa, me diz aí alguma coisa. Para transitar bem por esse mapa, eu acho que é importante construir o próprio manual. Mas acho que tem algumas dicas práticas, objetivas, que podem ser úteis, quem sabe, para você ou para mais alguém que nos escuta, né? Tem um artigo do Papo de Homem chamado Mudar é Fácil, mas como é que a gente transforma? Que foi muito útil para mim.
Foi publicado em 2014 e eu acho que envelheceu muito bem, está mais atual do que nunca. Que fala que a gente vive nessa época do autoaprimoramento que busca velocidade em vez de direção, né? Então, fiz um workshop de 2 dias que transformou tudo, né? Transformou meu casamento, transformou, né? Tem uma onda de tantra agora, a pessoa faz um workshop de tantra e diz que, né, sexo nunca mais será o mesmo. Então, acho que a gente fetichiza velocidade, e isso não leva a real transformação. Então, assim, mudar nesse sentido de se deslocar um pouquinho é fácil, mas transformar um rolê mais longo, mais difícil, mais solitário e mais incerto. Acho que isso é um bom ponto de partida. Desidealizar, não romantizar o processo de transformação, né? Entender que é solitário, que é difícil, que é arriscado. E que é um processo, né? Que é um processo que não é um evento. Acho que a gente olha a transformação como um evento, né? Uma coisa assim, traga a pessoa amada em 3 dias. Não é isso. Outra coisa que eu acho que é bem interessante, eu estava falando aqui de tratar o corpo como um carro alugado. Eu sou muito heavy mental. Eu sou muito identificada com as minhas ideias, com as minhas emoções, e sempre me achei desidentificada com o corpo. Meu lado de rebelde profissional tende a questionar essa carioquice de ver o corpo como o principal capital. Eu tento achar que não é. E aí, interessantemente, no meu processo de Upside Down Thinking, as experiências corporais que eu tive foram as mais potentes para eu pensar diferente. As mais potentes. Quando não tinha espaço para minha narrativa neurótica, que queria achar sentido, a fórmula, a resposta. Então, assim, o corpo foi uma chave de acesso que eu não esperava. Experiências com o corpo. Desde quando eu fui morar no templo budista interior da Alemanha, que eu passei um dia, muitas horas meditando. Eu já passei muitas horas meditando em muitos lugares, como Vipassana, que eu fui expulsa, mas não vou abrir essa aba agora. Mas lá que eu não fui expulsa desse templo budista, muitas horas meditando, e eu não aguentava mais de dor nas costas, perna dormente, um desconforto físico generalizado. E eu olhava aqueles monges plácidos, eu ficava com ódio daquela serenidade. Eu queria combater aquela serenidade, fazer ruído na sessão de meditação, que não era possível que alguém estivesse gostando daquilo. E aí, como eu não podia sair e estragar o ritual de 30 pessoas, eu tive que aguentar o meu corpo naquelas condições precárias. Teve uma hora que eu, de fato, parei de sentir meu corpo e que eu tive uma experiência de estado alterado de consciência sem drogas. Meu corpo virou uma pluma e eu senti coisas que eu não consigo colocar em palavras, mas que só sentar com o meu corpo, no meu corpo, sem abrir mão dele, me fez sair dele por um instante. Eu tive uma experiência, eu passei um tempo em Viena pesquisando, eu fui para um hammam, que é um banho turco, mas era um hammam marroquino, eram 3 mulheres marroquinas que me deram esse banho. Eu achava que era uma espécie de spa com massagem, não era nada disso. Eu fui amassada, eu fui passar um sabão, esfoliada com sabão preto, a pele toda preta, eu fui enxugada, eu fui tocada em partes que eu nem sabia que existiam no meu corpo. Aquela experiência de surpresa, eu lembro que as marroquinas começaram o banho, cada uma com uma tigela, uma de água fervendo, outra de água gelada, jogaram na minha cara ao mesmo tempo e ficaram jogando no meu corpo água quente e gelada. Eu me senti tão viva naquele corpo, tão viva, tão desperta, tão atenta, tão curiosa, que foi uma experiência catártica. Eu, no final, lembrei do que eu não tinha memória, do valor do cuidado, né? Eu devo ter sido banhada muitas vezes quando era um bebê e não lembrava mais disso. E achei que, né, tomar um banho de um lugar que não tinha espaço para diálogo, porque eu não falava árabe ou alemão, elas não falavam inglês, português, espanhol. Aquele não diálogo e a comunicação da linguagem corporal, do cuidado, foi uma das experiências mais amorosas que eu já tive. Então, no caso do meu manual, sair da mente heavy mental e ir para o corpo foi muito poderoso, me abriu portas. E, finalmente, eu acho que parece uma dica fácil, mas não é. Mudar literalmente ajuda a transformar. Não é determinante nem suficiente, né? Tá. Eu vejo muito, só para fazer um pouquinho de bullying com São Paulo, cidade que eu adoro e onde eu moro, mas assim, eu vejo muitos paulistanos que vão para a Bahia e que se ressentem, aqui o serviço é péssimo, ou aqui, né, o chuveiro daqui é diferente do chuveiro da minha casa. Elas não vão, de fato, para o lugar, elas estão levando a casa juntos, com expectativas de ter a reprodução do que elas já conhecem. Então, eu acho que se mudar por um tempo, viver uma outra vida com entrega, te expande em relação a quem você é,
e que estava soterrado. Eu vivi várias vidas dentro de uma, né? Eu já morei no interior da Bahia, num sítio isolado, né? Eu morei nesse templo budista no interior da Alemanha, eu passei um tempo nos Estados Unidos, troquei de casa com uma amiga alemã. Em cada vida dessas, eu decidi apostar e amar o lugar. Quando você ama o lugar te ama de volta. Então, essa é uma escolha que eu tenho feito recorrentemente. Eu escolho casar com aquele lugar. Isso vale para a vida, né, Paty? Eu acho que não só para os lugares, assim, ter esse afeto, essa lente de, talvez um pouco otimista demais, como você falou, né, cronicamente otimista, que somos brasileiros, mas as pessoas, de alguma forma, estão muito duras, né, e nessa dureza, talvez também ansiosas e com uma expectativa nas alturas e sei, vejo as pessoas muito perdidas e essa sua fala me trouxe para estendendo essa narrativa, né, assim, esse olhar de que você ama e volta, né, assim, amar o outro, amar a cidade, amar a sua história, então honrar da onde você veio, embora você esteja em movimento e não necessariamente cristalizado, acho que é um estado acho de consciência, de lucidez, de alerta muito saudável e pouco acessado hoje. Então, acho que, assim, perfeito. Assim, para mim, fez todo sentido. Tem uma coisa que você fala bastante, que me marca e me transforma sempre, que é os dispostos se atraem. Sim. Eu acho que isso vale para um lugar, quando você se muda para um lugar, quando você está disposta a gostar do lugar. E vale, sobretudo, para as relações. Sim. Né? Então, uma última dica do manual eu ter ficado quase 1 ano sem celular foi muito transformador. E hoje eu vejo que as pessoas moram no celular. Tanto faz se mudarem para a Bahia, para Viena, para a Alemanha, para o Rio, para Brasília, tanto faz, porque elas não saem da tela. Então, eu acho que estar disposto a ser atraído por outras coisas, né, pela realidade 3D física, faz uma diferença enorme. É original. Hoje em dia, sim, né? Impressionante, sim. Mas é original, é uma prova de original. E por falar nisso, assim, uma curiosidade que você tocou nesse ponto e eu te apresentei contando que você finalmente faz parte do mundo que usa o WhatsApp. Isso te mudou? Ou você conseguiu ter uma gestão, sei lá, na tua medida de funcional, mas não se sentir dragada por isso, né? Como é que está a sua gestão do uso dessa ferramenta que você resistiu por tanto tempo em ter? Então, eu tinha esse trauma, né, de quem tinha um BlackBerry, que era um Crackberry, fui para outro extremo de ficar 1 ano sem celular, depois eu adotei um celular por 10 anos, que era ecológico, para ligar, né, e mandar SMS para questões mais urgentes, não ter uma DR para SMS, e fiquei apartada pelo mundo do WhatsApp, cheia de preconceitos. Entrar no WhatsApp tem poucos meses, né, que eu entrei no WhatsApp, é muito louco. Eu vi outro dia que 1% da população brasileira não tem WhatsApp, Resistiu, né? bravamente. Eu era esse 1%. Você era esse 1%. Me transformou para muito pior, Mariana. Acho que todos os preconceitos que eu tinha agora foram experienciados e se revelaram corretos. Eu acho que o WhatsApp leva uma fantasia de imediatismo, como se isso fosse uma medida de cuidado, e não é. Acho que as pessoas têm baixíssimo nível de consciência usando essa ferramenta. Então, compartilham coisas sem explicar o contexto, né? Como quem despeja plástico no oceano. Você não vê o efeito daquilo, mas ele é nefasto. Eu acho que a minha qualidade de foco e atenção piorou. O número de vezes que eu acesso o celular aumentou exponencialmente. É uma desgraça. No sentido de desgraça, sem graça. Não tem graça no WhatsApp. Agora, para ser justa, para o meu trabalho foi muito melhor. Principalmente para os outros, que eu tenho WhatsApp. Sim. Né? E eu acho que tem esse ganho das coisas serem mais dinâmicas num momento de mundo que está recessivo, que tem um freio de mão puxado em relação à inovação, à transformação, à originalidade. A gente está num momento de contração no mundo. Então, eu acho que eu também estar contraída com a minha comunicação me atrapalharia nos sonhos que eu persigo. Então, acho que eu não estou jogando contra mim, né? Estando no WhatsApp, mas é um jogo maléfico. Não tem a menor dúvida. Não é possível ter sabedoria e ter WhatsApp ao mesmo tempo.
Uma pena. Mas eu acho que você tem razão. Bom, Paty, chegamos aqui ao fim desse papo delicioso. Queria agradecer muito o seu tempo, a sua sabedoria, a sua generosidade de compartilhar com a gente um pouco da sua história, que é super gostosa e atraente, instigante. Quero agradecer a nossa amizade, é um prazer ter você na minha vida e quero te dar um presente, Verve, que não podia deixar de dar. Esse é um papo de Verve, você é uma mulher de Verve, e aí tem um presente que é uma curadoria, né, minha para você. Eu espero que você, mesmo não dando bola para essa segunda pele, que é a lingerie, que é a roupa, mas que você se surpreenda com o quão gostoso pode ser também se presentear e se ver bonita, cuidada, atraente para você mesma. Eu dou muita bola para lingerie, eu não dou bola para o que está acima da lingerie. Que Mas bom. lingerie eu dou muito, obrigadíssima. Eu vou guardar para minha intimidade a lingerie. Faça isso. Eu sou fã da Verve e é muito interessante porque foi um processo de encantamento involuntário, né? Já que eu tenho uma certa alergia à moda, eu aprendi com a Verve, né, o valor e a consistência do encontro do conforto com a beleza, né? Do moderno com o clássico. Então, eu acho que a Verve é uma marca inspiradora. Não por acaso ela foi fundada por uma mulher de Verve. Então, obrigada pelo presente e pela amizade. Eu acho que é uma alegria quando o CPF e o CNPJ se encontram. Um mar fluido de colaboração, de criatividade e de originalidade. Então, obrigada por isso. Obrigada, Paty. Eloquência, originalidade, humor, intimidade. Papo de Verve é um podcast sobre conversas que conectam. É sobre conexões com tudo o que nos afeta. Profundidade com leveza nos interessa. Nossos entrevistados são pessoas autênticas, inspiradoras, inteligentes, vibrantes, donos de um brilho próprio contagiante. São gente como a gente, quase sempre anônimos, que surpreendem com sua verve única.